Não se perdoar é uma das maiores injustiças que tu pode estar fazendo contigo mesmo. É bem natural que nós sintamos culpa por algumas ações nossas do passado, alguma coisa que a gente fez ou alguma coisa que a gente não fez, que a gente olhe para a nossa trajetória e se arrependa de alguma coisa. Se arrepender vai ser natural, vir essa culpa também, porém carregar ela é um fardo desnecessário e que acaba sendo esse ato de injustiça, porque naquele momento tu fez o que a tua consciência podia dentro das suas limitações. Então é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje, sobre auto-perdão e várias reflexões envolvidas. Eu espero que tu fique até o final e que ele te agregue. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Jade e eu acho que falar sobre o tema de auto-perdão ele é essencial numa cura de amor próprio. Pensa numa pessoa que tu ama, que não seja tu mesmo. Uma pessoa da tua família, tua mãe, teu pai, irmão, irmã, namorado, marido, enfim, até um amigo. Quando a gente ama essa pessoa, a gente tá amando ela na sua totalidade, considerando que essa pessoa também tem suas falhas, também tem seus defeitos, essa pessoa ela vai errar em algum momento conosco, porque ninguém é perfeito, né? A gente é humano. E aí acontecem os conflitos dentro dos relacionamentos, as dinâmicas, né? Onde vai também um exercício de soltar, né? De perdoar. Então, dentro dessas dinâmicas, desses conflitos, vão acontecer situações que vão te desagradar. E aí vai envolver esse trabalho interno, né? De tu resolver isso dentro de ti, essa tua tendência a se apegar a mágoas, dialogar com essa pessoa, né, para ela também reconhecer aquilo ali, vocês encontrarem um meio termo de resolução daquela situação e se reconciliarem e dali para frente ser diferente, né? Mas mudar o fato que aconteceu meio que não tem como. Então a mesma coisa acontece com a gente. Porém, eu percebo que muitas pessoas elas têm mais facilidade em perdoar as outras pessoas do que a si mesmas. Existe uma grande tendência da gente ser bem cruel com a gente, da gente se cobrar mais, da gente se exigir mais, da gente pensar mais negativamente sobre a gente e, inclusive, ter mais dificuldade de se perdoar. Porque existem muitas questões dentro de nós, e principalmente envolvidas aí em relação dos nossos traumas de infância, que vão moldando o que a gente sente que merece ou não. Então, a gente sente que merece amor, a gente sente que merece aceitação, a gente sente que a gente tem espaço para ser humano, para errar e ainda assim ser amado. Então, existem muitas reflexões e muitas percepções bem importantes de tu aprofundar no teu autoconhecimento para chegar nessa raiz de qual é essa tua dificuldade hoje em se perdoar, em se cobrar demais, em se culpar, e perceber como que era isso na infância. Então, quando tu errava, quando tu faltava, né, em alguma situação, como que os teus pais reagiam? Né? Ou como que os teus cuidadores, os teus adultos ali no seio familiar reagiam aos teus erros? Desde as tuas notas na escola, a tu derrubar coisas no chão, a tu não organizar os teus brinquedos, ou a tu fazer alguma coisa que criança faz mesmo, que não tem muita noção de sujar toda a roupa, de sair assim na rua, falar com estranho, coisa do tipo. Como que era que tu tinha essa reação? Será que tu era podado o tempo todo? Será que constantemente faziam tu acreditar que tu sempre estava errada, que tu sempre estava gerando algum problema, que aquilo era uma situação muito mais grave do que eram, né? Tinham reações assim muito mais violentas até verbalmente para de fato só uma ação que foi ter quebrado uma coisa, que foi ter derrubado uma coisa. O que tu ouvia, né? Ah, mas é burra mesmo, mas não sabe fazer nada, mas tudo tu quebra, mas tudo tu faz alguma coisa. Ou era tranquilo, né? De tipo, ok, quebrou um copo, mas é só um copo, beleza, né? Tomar mais cuidado e tudo mais. Então, né, tudo isso, essa junção de pequenas e grandes coisas nos teus erros, no que tu foi aprendendo e se desenvolvendo, isso foi ensinando dentro de ti, lá no teu inconsciente, como tu deveria agir com os teus próprios erros.
Além de que observar também a forma que os teus pais ou cuidadores, né, caso tu não tenha crescido ali sendo cuidado, né, pelos teus pais, quando eu falo cuidadores, pode ser avós, tios, né, existe toda uma gama aí de possibilidades de um seio familiar, pais adotivos, enfim. Então, como que os teus cuidadores, inclusive, lidavam com os próprios erros? Então, se a criança via lá, né, a mãe toda vez se xingando quando ela também errava alguma coisa, quando ela também não conseguia alguma coisa, quando ela derrubava alguma coisa, a criança, ela aprende por exemplo, não só nas palavras. Então, os pais podem até ter dito para ti que tá tudo bem errar, mas se toda vez que tu errava, tu era reprimido, reprimida, tu entendia que aquilo era ultra grave e tu via os teus pais, os teus cuidadores também exacerbando situações que eram um erro simples, tudo isso foi te ensinando que, meu Deus, né, tu não pode errar. Além de várias outras coisas, né, sobre a tua autenticidade, toda vez que tu expressava a tua opinião, que era diferente dos adultos talvez, ou que tu dissesse uma palavra errada, ou que tu escrevesse algo errado, ou que talvez tu se vestisse de uma forma diferente para determinada ocasião e que isso era visto como errado. Então, depende também do que tu foi entendendo que era errado ser tu mesma, ser tu mesmo. Então, isso tudo vai moldando a tua tolerância, do quanto te aceita, do quanto te acolhe, do quanto se permite ser humana, vulnerável, falha, errar. E aí que é onde eu quero chegar. Se tu se desenvolveu nessa forma muito rígida, né, onde não há espaço para errar, hoje, enquanto adulto, qualquer pequeno erro, qualquer pequena falta, falha, isso vai gerar uma culpa muito maior do que poderia. Às vezes, sei lá, tu deixou teu celular cair no chão e quebrou. Com certeza é uma droga, né? Tu vai ter que gastar dinheiro para arrumar a tela e tudo mais. Mas às vezes tu fica meses martelando aquilo na cabeça, se culpando e carregando uma situação. Ou quando tem um conflito dentro de uma amizade, tu fica se sentindo mal e culpada por ter se posicionado, por ter dito não para algo que tu não queria fazer. Então aqui junta, inclusive, outras questões como ansiedade por agradar, né? Que é aí também conhecida como a síndrome de boazinha, né? Já tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, que também vem muito sobre esse desenvolvimento infantil, né? Do quanto foi ceifando a tua autenticidade para pertencer e para ser vista pelos teus cuidadores. Então, o desagradar é algo que te deixa muito mais ansiosa e nervosa, porque corre o risco de tu não ter aquele amor. Então, tu tenta ser o mais perfeita possível, não errar nada, ser boazinha, agradar todo mundo, pra então ser amada. Só que isso não é condizente com a realidade, né? A gente vai errar, a gente vai ser imperfeita, não vai ser todos os dias que a gente vai estar de maquiagem, com a pele bonita, a gente vai magoar as pessoas que a gente ama, a gente vai deixar as coisas cair no chão e às vezes elas vão cair, elas vão quebrar. A gente vai faltar, às vezes, em datas importantes, em questões, a gente vai tomar um julgamento errado sobre uma situação, a gente vai ter uma opinião que não é a certa, a gente vai teimar em alguma coisa que não era, a gente vai fazer uma escolha que não foi a melhor escolha, porque é assim que é a vida e a gente vai aprendendo e vai amadurecendo e se desenvolvendo e tudo mais, isso é algo natural. Só que se a gente não consegue lidar com esse fato dessa naturalidade, é porque existem coisas dentro de nós que estão ali distorcidas e que tornam esse processo que é natural de errar, aceitar e perdoar muito mais desafiadores, entende? Então, eu quero te dizer tudo isso, né, para te dar essa explicação mais profunda sobre por que vem essa dificuldade de se perdoar. E por que muitas vezes é mais fácil perdoar os outros do que a si mesmo, porque vem nesse desenvolvimento super rígido perante a si mesmo. E beleza, né? Como que a gente vai então trabalhar isso para começar a se perdoar mesmo, né? E tornar isso mais leve. Primeiro de tudo, entendendo tudo isso que eu te expliquei, que a gente vai errar e isso é humano e isso não te torna uma pessoa ruim.
Como o exemplo que eu dei lá no início, a pessoa que tu mais ama hoje, essa pessoa também erra, essa pessoa também acorda ali desgrenhada e tudo mais. E tu deixa ela de amar por isso? Não, tu continua amando. É claro que dependendo dos erros aí, vão ser coisas graves que possam findar ali relacionamentos ou não, mas ainda assim, no geral, falando-se de coisas toleráveis e coisas dialogáveis, enfim, esse amor continua ali, né? Então, quando a gente exercita se olhar com os mesmos olhos que a gente olha outras pessoas, isso se torna mais leve. Então, se tu tem a tendência de acolher as outras pessoas, de buscar entender o lado das outras pessoas, buscar entender por que a outra pessoa agiu de determinada forma, quem sabe não exercitar isso para si mesmo. E aí é onde vem esse trabalho de amor próprio. Poxa, se eu não conseguir, né, fazer tal coisa que eu determinei para fazer, sei lá, botou uma meta e tu não atingiu aquela meta, aquele objetivo. Ao invés de ficar se culpando e se martirizando ali por não ter conseguido e ter trazido esse peso, tu não buscar se acolher de, poxa, eu estou passando por um momento emocional bem desafiador, ok, eu posso me esforçar mais, talvez eu possa traçar tal e tal plano para atingir essa meta, mas será que eu não coloquei essa meta cedo demais? Será que eu não estava me cobrando demais, exigindo uma meta que eu sei que emocionalmente eu não conseguiria lidar, eu não conseguiria ancorar aquilo ali? Ou será que realmente eu dei sim o meu máximo, mas que existiam coisas nessa situação que não dependiam de mim, que dependiam, sei lá, de outras pessoas, da empresa, de outra situação? Será que isso realmente estava no meu controle? Será que eu não estou sendo dura comigo, me cobrando algo e me culpando por algo que não dependia só de mim? Então é basicamente esse exercício onde a gente analisa mais a situação e onde principalmente a gente considera que existiam limitações nossas que não nos permitiam realizar diferente. É muito fácil hoje a gente estar com a nossa consciência e olhar uma atitude nossa do passado e falar assim, nossa, eu devia ter agido diferente, eu devia ter feito diferente. Claro, hoje tu sabe coisas que naquela época tu não sabia. É só pensar se tu é a mesma pessoa do ano passado. Com certeza tu aprendeu várias coisas, tu amadureceu coisas, tu cresceu pessoalmente desde o ano passado. Agora pensa de 5 anos para trás, de 10 anos para trás. É lógico que a tua cabeça não é a mesma. É lógico que tu sabe de coisas hoje que na época tu não sabia. Então, se, sei lá, tu agiu num namoro, num relacionamento lá quando tu tinha 20 anos, de uma forma que foi bem infantil, que foi carente, não sei o quê, e hoje tu tem 30 anos, não dá pra tu ficar ainda se culpando como tu agiu naquele relacionamento. Tu precisa entender que dentro da tua cabeça de 20 anos, com os teus traumas, com as tuas crenças, com a tua imaturidade, com a falta de vivência que hoje tu tem, era o que tu podia dar. E se o que tu podia dar, às vezes foi tóxico, se o que tu podia oferecer tinha baixa autoestima, tinha carência, se o que tu podia oferecer era ciúmes, era o que tu tinha naquela época. Significa que tu concorda com aquilo? Não. Significa com que a tua cabeça de hoje consegue observar aquela situação, tu consegue olhar e perceber que hoje tu pode fazer mais. Hoje, já tendo mais autoconhecimento, hoje já tendo mais clareza, hoje já tendo mais experiências que te levaram a mais maturidade, mais aprendizados, capaz de olhar para isso e pensar, hoje eu não preciso mais agir da forma que eu agi. Hoje eu posso fazer diferente. E se hoje o teu diferente ainda faltar e errar em determinadas coisas, tu vai analisar de novo. Por que será que eu ainda estou agindo dessa forma? O que será que ainda está me engatilhando? O que será que ainda está me travando? O que será que ainda está me impedindo? Será que isso realmente depende só de mim? Será que eu não tenho que curar algumas coisas dentro de mim? Para amanhã fazer diferente. Agora, ficar se martirizando e se culpando do porquê que tu repetiu uma mesma padrão, uma situação lá de 20 anos e tu tá aqui, não precisa, sabe?
Nesse processo de desenvolver amor próprio, onde a gente aprende a se acolher, a se perdoar, a ter mais compaixão com a gente mesmo, não dá pra gente querer construir essa relação de mais amor próprio, só que se enchendo o saco, se cobrando e se odiando durante todo o percurso pra só se amar quando a gente acertar aquilo ali. É quase como se tu estivesse colocando uma imposição de tu só vai se amar se tu for perfeita. Quando tu não errar e quando tu não tiver nenhuma crença limitante, quando tu não tiver nenhum trauma e quando tu não cometer nenhum erro. E, de novo, isso é incompatível com a realidade. Tu pode se amar mesmo errando, mesmo sendo imperfeita. E aí é que tá a grande virada de chave sobre o auto-perdão e sobre o amor próprio que eu queria trazer nesse vídeo. Porque as pessoas acham que para se perdoar, tu precisa estar necessariamente concordando com os teus erros e passando um pano para os teus erros. E não é sobre isso. É sobre aceitar que tu não tem como mudar o que passou. Tu não tem como mudar o que passou na tua história do que as pessoas fizeram contigo. E tu não tem como mudar o que aconteceu de que tu mesma fez. E que às vezes o que tu fez não foi tão legal realmente. Mas tu pode olhar tudo isso, analisar e recalcular a rota para fazer diferente. E eu sei que às vezes na prática é meio difícil, porque bate aquela sensação ruim, principalmente se isso envolve tu ter magoado outras pessoas, né? Tu ter machucado outras pessoas no percurso. Mas ainda assim, a gente não pode mudar aquilo, né? Claro, se for possível, dentro daquela relação, tu se desculpar com a pessoa, né? Tu buscar comunicar a pessoa que tu reconheceu, se tu sentir, pedir esse perdão e tal, mas ainda sem colocar expectativas de que a pessoa é obrigada a te perdoar ou não, e que independente dela te perdoar ou não sobre aquilo, tu se perdoar sobre aquilo é o mais importante. Porque carregar culpa é tipo carregar uma mochila cheia de pedras, são erros do passado. Elas estão no passado, então tu pode deixar de fato essas pedras no passado, sabe? E carrega só a mochila com os aprendizados, com a maturidade que tudo aquilo te trouxe. E sempre fazendo esse exercício de reavaliar, de observar o que aquilo pode te ensinar para fazer diferente. Isso tudo, é claro que é um exercício que leva tempo, que leva repetição, mas principalmente que se faz com esse olhar de autocompaixão. Assim como tu poderia exercitar para entender o lado das outras pessoas, tu pode exercitar para entender o teu lado também, esse lado que é imperfeito, esse lado que erra, e o que te leva, o que te engatilha para determinadas atitudes, para determinados erros. Bom, então é isso, eu espero que esse vídeo possa ter te trazido clareza, ter te trazido discernimento sobre tudo isso. E inclusive fica aqui uma sugestão de um exercício terapêutico que pode te ajudar muito, que é escrever uma carta de auto-perdão. Realmente sentar e colocar num papel uma situação que tu fica ali se culpando, sabe? Que tu fica martelando na tua cabeça, talvez aí por anos. E começa a escrever, sem muito critério mesmo, prepara um ambiente assim mais relaxante, onde tu possa estar ali entregue presente, né, naquele momento. E vai escrevendo, conforme tu for escrevendo, a clareza vai vindo no papel e os teus sentimentos vão liberando e o que aquela culpa e talvez aquela raiva de si mesmo vai se transformando em ressignificação. E aí no final tu pode colocar, né, essas afirmações de que tu se perdoa, de que tu fez o que tua consciência podia naquele momento dentro das tuas limitações. E aí tu vai exercitando esse soltar também. Aqui no canal também tem meditações para auto-perdão, para auto-acolhimento, para o trabalho de amor próprio e de criança interior, que tem a ver com tudo isso que eu falei lá no início do vídeo. Então pode te ajudar bastante. Só dá uma olhadinha aí nas playlists de tratamentos energéticos coletivos ou de meditações guiadas, tem para ambos aí. Dá uma olhada que tu com certeza vai achar. E confere também o vídeo de como sair do lugar de boazinha. Não me lembro exatamente o título do vídeo agora, mas que eu falo sobre isso, sobre essa ansiedade por agradar. Tá bom? Então é isso. Se tu gostou, deixa o teu like e comenta aqui embaixo, né, quais insights esse vídeo te trouxe, qual parte tu gostou, se faz sentido, se tu já fez esse exercício terapêutico, ou então faz, depois volta aqui no vídeo para escrever como foi a tua experiência, que eu vou amar saber. E
É isso, um grande beijo, muita luz e muito amor do lado daí. Nos vemos nos próximos vídeos.